Bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Que esta seja uma manhã de muita paz ao seu coração, ao nosso coração, para que o Senhor fale de uma forma tão clara e tão verdadeira como nós sabemos que Ele quer fazer. E que nós tenhamos essa comunhão com Ele nesta manhã, através desta meditação, através desta palavra, desta leitura, a qual nós seguimos diariamente, nos alimentando dessa bondade de Deus através de tudo que Ele quer nos ensinar. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero agradecer ao Senhor nesta manhã. Sabemos que o Senhor é o Deus que já está presente, o Senhor já sabe todos que estarão, Senhor Deus, buscando ouvir esta palavra, a qual o Senhor tem para cada um de nós, para alimentar o nosso coração, a nossa vida, nos trazer o entendimento e nos levar, Senhor Deus, a viver esta palavra, Pai. Assim como o Senhor está no nosso meio, vivo, agindo poderosamente, nós desejamos, Senhor Deus, que esse poder se manifeste agora, através desta palavra, através desta meditação, que nós vamos juntos agora ouvir a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, eu quero abençoar cada um, Senhor Deus, nesse momento, declarar a bênção do Senhor, declarar o toque do Senhor, a mão de poder do Senhor, tocando e curando e trazendo, Deus, essa abertura de cada coração para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esta é uma manhã onde nós iniciamos aqui a leitura no Evangelho de João. São palavras do Senhor Jesus a cada um de nós. É a palavra do Senhor viva, poderosa, eficaz para o nosso dia, nesta manhã, aqui no capítulo 1 do Evangelho de João. E a nossa leitura hoje seria, do versículo 1 até o versículo 14. Mas, antes de nós darmos aqui a sequência desta leitura da palavra, eu quero dizer qual é o tema desta mensagem nesta manhã, que é verdades reveladas acerca de Jesus. Nós vamos ver estas verdades que são reveladas sobre Jesus, acerca de Jesus para as nossas vidas. E você sabe por que verdades eu coloquei? Veio como tema nesta manhã, essa meditação? Porque existem muitas mentiras e distorções sendo ditas acerca de Jesus nos últimos tempos. Assim como existe dinheiro falso circulando, andando por aí, existe também o verdadeiro. E nós sabemos que quando a verdade ela é conhecida, aquilo que é falso, aquilo que é mentira, aquilo que é engano, aquilo que muitas vezes vem para fazer com que você não compreenda as coisas, não tomarão conta do seu coração, do nosso coração. Porque nós vamos ter esse conhecimento dessa verdade. A palavra de Deus é que nos revela toda a verdade sobre Jesus. E é isso que nós estamos buscando nesta manhã. É isso que nós estamos recebendo nesta manhã. É a palavra de Deus para as nossas vidas. E ela vai nos trazer a clareza através do Espírito Santo de Deus ao nosso coração. Como é bom ter esclarecimento da verdade em situações de mentira, de calúnia, de fofoca, de engano. É sempre bom a verdade prevalecer. Nós ensinamos esta semana, dando aula nas escolas, que Jesus, Ele é a verdade. Então, sempre precisamos falar a verdade, sempre precisamos conhecer a verdade e viver a verdade. Isso é o que Jesus quer de nós, através da palavra dEle, através do ensino, de tudo aquilo que Ele tem para nós. E nós vamos então, ver agora quais são essas verdades no Evangelho de João, tá? Então, vamos ver agora quais são essas verdades no Evangelho de João. Eu convido você agora a abrir
mais do que você já abriu nesta manhã o seu coração, para que essas verdades reveladas acerca de Jesus tragam esclarecimento diante de dúvidas, diante de algo que foi ensinado, que não seja o correto, ao que a palavra de Deus ensina para as nossas vidas. Que você tenha agora esse momento de entender o que Jesus, quem Jesus é e o que Ele pode por nós. Então, ali no capítulo 1 do Evangelho de João, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em outra tradução, na linguagem de hoje, diz: no princípio era a palavra. Nós cantamos muitas vezes um louvor que diz: no início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. Então, Ele sempre foi a palavra. Jesus é a palavra. O Verbo é Jesus, é a pessoa de Jesus, que está presente, esteve e sempre estará presente. Então, no princípio era Deus. Aqui, no versículo 1 do capítulo 1 de João, diz isso: no princípio era o Verbo, no princípio era a palavra. No princípio sempre foi Deus, sempre foi o Senhor. Não existiu outro e nunca existirá outro. Eternidade, como nós colocamos aqui no primeiro ponto, eu coloquei, João revela a eternidade de Jesus através deste versículo que nós estamos meditando, que é o versículo 1 do Evangelho de João, no capítulo 1. Eternidade é uma qualidade daquilo que é eterno, duração sem princípio nem fim. Isso é eternidade. Nós sabemos então, e estamos vendo agora, que Jesus, Deus, o Pai e o Espírito Santo são um só. Eles são uma pessoa só. E nós agora estamos vendo estas coisas diante da palavra dele. Eu vou ler agora o versículo 2 e o 3, tá? Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? Jesus. O Verbo, a palavra, estava com Deus desde o princípio. Nós vemos, eu trago a lembrança agora no início da palavra de Deus lá em Gênesis. A criação começa no princípio, no início. Então, tudo tem o seu começo, mas o Senhor já existia. O Senhor já estava ali, Deus já estava ali, com tudo planejado, com tudo já proposto ali no seu coração de criação para nós, para o que nós temos hoje, vindo dele para nós. E no verso 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se faz. Então, não existe nada que possa ser feito sem que o Senhor existisse. Antes de todas as coisas serem criadas, Jesus já existia. Eu quero só rapidamente aqui, ainda no Evangelho de João, só um pouquinho mais à frente, no capítulo 17, no versículo 5, diz assim: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Antes que houvesse o mundo, o Senhor já era um com o Pai. O Senhor já sabia todas as coisas, o Senhor Jesus já estava presente. Então, ali no Evangelho de João, os capítulos à frente, capítulo 17, no versículo 5, nós vemos aqui sendo dito que Jesus, ele já estava com o Pai. Então, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Então, o Senhor já estava junto com o Pai, na glória, diante de tudo aquilo que estava para acontecer, que era a criação.
Ele não só existia antes de todas as coisas e antes do mundo, mas uma das verdades mais sublimes é que ele é o Criador e também aquele que mantém tudo que existe. Tudo que existe foi criado por ele e é mantido por ele. Não existe nada que esteja fora do controle do que Deus criou, do que o Pai fez através da criação deste mundo, de tudo aquilo que foi criado. E ali em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15 a 17, diz assim, Colossenses, capítulo 1, 15 a 17. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, nós vemos aqui, mas como que foi criado tudo? Como que as coisas foram feitas e criadas? Por ele que pode todas as coisas. É o Senhor Jesus, o Deus Pai Todo-Poderoso. Então, ali nós vemos, aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, que o verbo, no princípio era o verbo, tá? Então, nós vemos que esta revelação trazida a nós através da palavra de Deus, de que João nos revela a eternidade de Deus. Então, ele estava lá, ele está hoje aqui e ele estará na eternidade. Sempre, sempre. Não vai haver mudança nenhuma. Não vai haver nada que impeça isso, porque é eterno. É sublime, é eterno, como nós cantamos, em nome de Jesus. A segunda verdade que nós vamos ver agora revelada é que João revela a natureza de Deus. E a palavra estava com ele, e o verbo, E o verbo estava com Deus, ali no versículo 1. Às vezes não entendemos de que como antes da eternidade, Jesus poderia ser Deus e estar com Deus. Às vezes nossa mente, os nossos pensamentos começam a ficar meditando e pensando nessas coisas ao mesmo tempo. Mas tal afirmação de João sobre Jesus nos revela como que Cristo já estava em plena comunhão com o Pai antes mesmo da existência de todas as coisas. Já havia uma comunhão de Deus o Pai com o Filho dele unigênito, que é Jesus. Ali, eles já tinham essa plena comunhão. E nós sabemos que quando há uma comunhão de pai com filho, eles caminham em igualdade. Nós vemos na criação agora natural, quando temos filhos, a gente sempre ouve dizer tal pai, tal filho, A gente vê muitas características ali do pai no filho, muitas coisas que o pai faz, o filho faz, a maneira que o pai fala, o filho fala, Então nós vemos isso, por quê? Porque há uma comunhão, há uma vida ali juntos, e nós sabemos que aqui Jesus estava em comunhão com o Pai, desde o princípio, desde o começo. Então nós temos isso como revelação através da palavra de Deus, como entendimento, como verdade, para que nós não tenhamos essa contaminação que o mundo ensina, que o mundo oferece diante daquilo que Jesus é, de quem Jesus é nas nossas vidas. Isto significa não só que ele e o Pai, ele, Jesus e o Pai, têm o mesmo pensamento, mesmas intenções, mesmos sentimentos, mas também que têm a mesma essência,
Não é só o mesmo pensamento, não é só a mesma intenção, não são os mesmos sentimentos somente. Mas também há uma essência nesta ligação, nesta comunhão de pai e filho. Esta essência, a mesma substância, são da mesma natureza, que é divina. Ela é divina diante daquilo que o Senhor ensina para nós. E vamos ver mais um pouquinho aqui ainda em João, no capítulo 14, verso 8 e 9, diz assim, sobre isto. João 14, verso 8 e 9. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então aqui nós vemos um pedido para que o Pai, através de Jesus, seja conhecido, seja mostrado. Mas aqui Jesus responde: se está me vendo meu Pai. O que mais você quer ver? O que mais você quer conhecer? Se você vê a mim, está vendo o Pai. E aqui nós vemos isso diante desta natureza divina, que é a mesma. O Pai e o Filho são um só. A ligação entre eles é sobrenatural, é divina. Nós não temos o entendimento talvez tão claro de tudo isso, porque nós precisamos da ajuda do Espírito de Deus para ter cada dia mais esse entendimento da divindade de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus a cada dia. E esta é uma das revelações, que nós estamos aprendendo nesta meditação revelada a nós. E o terceiro ponto desta revelação, que nós vamos ver agora, desta verdade revelada no Evangelho, João nos revela a divindade de Jesus. Aqui ainda no versículo 1 de João, no capítulo 1, diz ali, a parte final, e o Verbo era Deus. O Verbo era Deus e a palavra era Deus. João nos revela que Cristo não é apenas um mestre moral, Ele não é aquele que está só para, vem aqui, você errou, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Não, ele não é somente isso. Ele não é só aquele que vem para nos tratar moralmente diante das nossas atitudes, dos nossos erros, diante daquilo que nós precisamos aprender. Ele é muito mais do que isso. Ou um mero judeu destacado. Ele não é aquele que se destacou somente ali entre os judeus, pelo que ele fazia, pelos milagres, pelas curas, por tudo que Jesus fez. Ele não foi somente esse judeu destacado ali entre os demais. Mas sim que ele é o próprio Deus que se fez carne e habitou conosco. Ele foi aqui na terra com cada um de nós. Carne, sofreu, passou por muitas situações que nós passamos hoje em dia. Ele se fez presente como ser humano entre nós. Mas ele continua presente, porque ele ressuscitou, ele está vivo, ele está entre nós. Foi por isso que Jesus foi concebido no Espírito Santo para ser Deus conosco. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 22 e 23, diz assim: Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo para ser esse Deus conosco. Assim como ele é um com o Pai, ele quer ser um conosco.
Ele quer ser um com cada um de nós, todos os dias. Deus se manifestou em carne através de Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Seu único Filho unigênito veio até nós, como eu acabei de falar, como homem. Passou por tantas coisas, mas ele venceu, ele é vencedor e ele está entre nós. E ele quer estar entre você. Se você não tem conhecimento, esclarecimento desta verdade, a qual você acabou de ouvir e de conhecer nesta manhã, eu te convido a ter esse entendimento e abrir o seu coração para que esse Jesus, que é unigênito, é um com o Pai, é presente, esteja com você também, em nome de Jesus. Assim como nós buscamos esta presença gloriosa dele no nosso amanhecer, ao amanhecer nós pedimos essa presença dele no nosso dia, nos nossos afazeres, nós também queremos que você sinta isso, que você busque isso e que você tenha isso na sua vida também, em nome de Jesus. E para que possamos encerrar esse momento, eu convido, vamos nos alegrar com essas verdades, sabendo que Jesus sempre esteve presente e que Ele é o Alfa e o Ômega e o princípio e o fim. Em Apocalipse 1:8 está este versículo que diz que Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Então, Ele esteve presente, Ele está presente e Ele estará presente em todo o tempo, em todos os momentos e em todas as situações. Ele nunca terá fim. Ele nunca terá fim. E isto é o que Ele quer de nós, que nós tenhamos a nossa vida eterna com Ele, a nossa eternidade com Ele, até o fim. Por isso que nós temos que ter essa busca deste verbo, desta palavra, desta presença de Jesus nas nossas vidas, em nome de Jesus. E aqui, então, voltando ali no Evangelho de João, no capítulo 1, nós vemos aqui, relendo o primeiro versículo, que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, o versículo 2. Todas as coisas, versículo 3, foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, nós vemos isso. Agora, para finalizar, quero deixar o versículo 14 desta leitura de hoje, que diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Que Deus abençoe você, que você busque esse toque do Senhor através desta palavra e que você tenha um coração totalmente aberto para que o Senhor fale e para que o Senhor conduza a sua vida juntamente com o Pai, em nome de Jesus. Amém.